Pessoal, então, boa noite a todos, viu? Boa noite a vocês, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Todo mundo tá me escutando, né? Se vocês responderem sim, é porque tá escutando, né? Evidente, né? Pessoal, a nossa aula de hoje, eu já comecei falando na aula passada das normas regulamentadoras, né? Mas aí teve só um aluno que frequentou a aula passada e eu resolvi refalar, né? Citar de novo, voltar atrás, né? Porque não faz sentido eu continuar a aula passada sem revisar o que eu dei a aula anterior, né? Que são as normas regulamentadoras. Essas normas elas foram conquistadas junto com a CLT, né? Elas são um anexo, né, digamos assim, da CLT, dos direitos trabalhistas, né? O trabalhador conseguiu ganhar, né, os direitos, né, com um dos principais, né, representantes aí de direitos dos trabalhadores é o INSS, né? O INSS encosta o funcionário, ele recebe pelo INSS, ele recebe pela aposentadoria, né? Então é o direito que o trabalhador tem, né? Tendo registro em CLT, certo? E o que as normas regulamentadoras é um anexo, significa o quê? Que além, né, dos benefícios, né, públicos com relação ao INSS, seria também, né, a ter condições sanitárias, né, adequadas, como higiene ocupacional ser adequada, e ter segurança no trabalho, certo? Porque a segurança no trabalho vai fazer com que o funcionário, acima de tudo, trabalhe bem, né? E afaste ele do INSS. Então, isso é algo positivo, né, para os cofres públicos. Por quê? Eu vou diminuir acidentes, eu vou diminuir afastamentos, eu vou diminuir o quê? Os gastos com o SUS, né? Porque se eu tiver cortes, agravamento, acidentes, eu vou correr para onde? Para o SUS, né? Então, o que acontece? Isso tudo, as normas regulamentadoras, além do direito que o trabalhador tem, né, sobre os direitos trabalhistas, eles conseguem também ter condições sanitárias, conseguem ter condições psicológicas, ter condições, né, de trabalho salubres. As normas regulamentadoras, elas são disposições complementares ao capítulo 5º da CLT, constituindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores, com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho. Então, diminuindo o quê? Os custos lá na frente, né, com os gastos com o INSS, certo? E com também tratamentos, né, de doenças e acidentes correlacionados ao trabalho. Então, tudo está ligado ao quê? A questões de organização, né, e gerenciamento para diminuir os gastos dos cofres públicos. Essas são as observâncias obrigatórias pelas empresas privadas e públicas, pelos órgãos públicos, as administrações direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, que possuem empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho, a CLT. O não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho acarretará ao empregador a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente. Então, quer dizer, é obrigatório, né, essas normas regulamentadoras serem o quê? Cumpridas, certo? Então, o descumprimento dessas normas regulamentadoras traz o quê? Né? Insegurança, né? Aí traz a doença ou acidente, né? E acarretará também ao empregador, penalidades, né, previstas na legislação.
Como surgiram as normas regulamentadoras, né? Primeiramente, a Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977, estabeleceu, né, a redação dos artigos 154 a 201 da Consolidação das Leis de Trabalho, relativas à segurança e medicina do trabalho. Então, dentro desses artigos aí, define o que são as normas regulamentadoras. Né? É o anexo aí da CLT. Ela é falada como anexo da CLT. Por quê? Porque ela não, por exemplo, tem advogados mesmo que especializados e tal no trabalho, ainda assim ainda tem dificuldade, certo? Porque as normas regulamentadoras, muitas das vezes, ela é muito aplicada, né, na prática. Então, tem advogados que não entendem como é aplicada na prática, né? Então, esse aí é muito interessante, porque só, né, as normas regulamentadoras, quem são específicos, né? Quem são específicos que trabalham com as normas regulamentadoras? Aí vai depender. Às vezes, geralmente, é o técnico e o engenheiro de segurança, que são específicos, que entendem da norma, das normas, né? Então, conforme o artigo 500 da Consolidação das Leis de Trabalho, CLT, cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer as disposições complementares nas normas relativas à segurança e medicina do trabalho. Dessa forma, em 8 de junho de 1978, o Ministério do Trabalho aprovou na Portaria 3.214, que regulamentou as normas regulamentadoras pertinente à segurança e medicina do trabalho. Então, só em 78 que se estabeleceu aí pela Portaria 3.214 as normas regulamentadoras como lei, né? Como lei também, um anexo aí da CLT. Quantas são, né, as normas regulamentadoras? Em 78, através da Portaria dos 3.214, foram aprovadas 28 normas regulamentadoras. No entanto, atualmente a gente tem 36 vigentes regulamentadoras aprovadas pelo Ministério do Trabalho. Portanto, as atuais normas regulamentadoras referem-se à segurança e medicina do trabalho, né? Então, a gente tem aqui. Aqui vocês não conseguem dar uma lida, não conseguem ler, não. Mas vão passar de uma por uma, tá? A norma NR1, né, disposições gerais, hoje ela mudou. Ela teve mudança agora, parece que foi em junho. Ela teve mudança. Agora não é disposições gerais somente, ela é disposições gerais e se vocês quiserem, até olha aqui para vocês juntos, ó. Ela é disposições gerais e programas de gerenciamento de risco, né? Ela é definida o quê? Ela tem a funcionalidade, né? Ela dispõe, né, das aplicações de todas as NRs, sendo ela funcionalidade, legislação, obrigatoriedade, aplicação, né? Ela funciona como um guia para as outras NRs. Ela é uma introdução. Você já leu a introdução, que é tipo meio que um resumo de todo o assunto? A introdução vai dar abertura, vai dar início, vai dar uma sugestão, né? Vai dar aquele entendimento do conteúdo como um todo. No entanto, a norma regulamentadora A1, ela tem esse sentido. É dispor, né, da funcionalidade, da legislação, da obrigatoriedade e da aplicabilidade da NR1. E seguindo como um guia para as demais. A gente pode até abrir a NR1 aqui. Vamos abrir aqui para vocês verem que eu não estou mentindo. NR1. A primeira, aqui, ela mudou, né? Ela mudou agora em março de 2020, ó. Né? 12 de março de 2020. Ela mudou pela Portaria 6.730. Essas são todas as mudanças que ela teve, né?
As NRs elas vão mudando, elas têm uma característica, né, definida a início, depois ela vai mudando, as coisas vão adaptando, as modernidades vão aparecendo, né? E uma das disposições gerais aqui com relação a treinamentos. Antes do treinamento não se falava se podia ser em AD. Hoje já se fala que pode ter treinamentos EAD, à distância. Assim a gente pode ter mais condições de, como a pandemia nos distanciou. Não se pode ter uma integração dentro de uma sala com 120 alunos, por exemplo, ou cursos também, né? Então as pessoas precisam trabalhar, né? Como elas vão trabalhar? Então se dispôs aí em março, né? Em março foi o início da pandemia, né? Então foi autorizado, entre outras coisas, ter o vamos ver aqui. Foi autorizado ter o quê? Um treinamento à distância, né? Porque é mais fácil. Deixa eu ver aqui. E entre outras coisas, né? Então a gente tem aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu acho. Que os treinamentos deverão ser realizados. Aqui, ó. Os treinamentos ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial. Então, até então, esses treinamentos não era citado, né? Então, quando não era citado, uma das principais ferramentas da segurança, né, é o que? É o treinamento, né? É capacitar o trabalhador, né, com base no que a gente conhece, no que a gente sabe, diminuindo e melhorando a cultura, né, de segurança e fazendo com que ele diminua os atos inseguros, né? E esse diminuir os atos inseguros traz mais segurança, traz mais higiene ocupacional, traz mais salubridade para o trabalho, né? E essas são outras condições, né? Então, o trabalhador, ele não consegue fazer integração, né? Muitas das vezes, ele tem que fazer o quê? Na medida à distância. Então, esse seria um requisito aí muito importante que a NR1 veio, né? Para melhorar os treinamentos. Muitos treinamentos hoje de segurança são aceitos por distância, tá? Então, esse daí seria a portaria, uma portaria aí que melhorou em março, né? Para a NR1. A NR2 seria só a inspeção prévia, né? Aquelas inspeções onde instrui sobre a normatização de todos os estabelecimentos novos antes de iniciar suas atividades, procedimentos, documentação que deverão solicitar a aprovação de suas instalações aos órgãos regionais, Ministério do Trabalho, né? Então, esse seria a NR2. A NR3, né? Embargo e interdição. A diferença entre os dois eu li na aula passada. Embargo está relacionado diretamente com a obra, construção civil, né? Eu vou embargar uma obra, quer dizer, eu vou fechar, né? Interditar é qualquer tipo de estabelecimento comercial. Então, essa diferença em palavras, mas o significado é o mesmo, né? E essas normas regulamentam, trata de definir e instruir a diferença entre embargo e interdição, né? E suas medidas cabíveis
para a aplicação dessas. Então, existe uma diferença entre as duas, né? O embargo é para construção civil diretamente da obra e interdição seria para questões de comercialização. A NR4, né, é direcionada aos serviços especializados em engenharia e segurança do trabalho. Essa NR dispõe sobre o dimensionamento e aplicabilidade aos serviços de engenharia especializados em engenharia e segurança e medicina do trabalho, relatando a funcionalidade destes os profissionais que a compõem. Quer dizer, a gente precisa de um SESMIT para coordenar, né, a direcionar todos os nossos NRs dentro da empresa, né? Diretamente ou indiretamente, todas as NRs são aplicadas na empresa, tá? Essas 36. Se aumentar, vai ser mais, né? Então, a gente tem aqui nas empresas que prestar muita atenção, né? E o SESMIT é um grupo, né, formado pela empresa, de acordo com a necessidade da empresa. Às vezes vocês vão trabalhar até empresa pequena que não precisa de SESMIT, porque ele vai de acordo, né, com o KENAI da empresa e o número de funcionários, né? Então, existe um número mínimo para cada item, né? E aí, o SESMIT, ele é constituído pelo técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro e o médico, né? Então, são esse grupo de trabalhadores que fazem, né, o trabalho, né, de aplicabilidade das NRs, certo? Já a CIPA é um pouco diferente, apesar dos objetivos serem muito parecidos, né? A CIPA, ela é uma comissão interna de prevenção de acidentes. O que é que significa na cabeça de vocês comissão? Alguém quer falar? O que significa na cabeça de vocês o que é comissão? Pessoal, será que o pessoal tá escutando o que eu tô falando? Pessoal, acho que o pessoal não. Vocês estão me escutando? Ah, pessoal, comissão é um grupo, né, de pessoas que são representantes de um todo, né?
Então, e outra coisa, eles são representantes que puxam a empresa, né? Igual a comissão de frente, né? Lá quando a gente vê aquela questão do desfile da escola de samba, a gente tem uma noção de comissão, né? Então, a comissão, ela é um grupo de representantes do todo, né? E que são o quê? São pessoas que têm atitudes, que têm pensamentos, né? Que têm o quê? Qualidade, né? E tem luta, né? Pela empresa. E aí, a CIPA dispõe, né? A NR5 dispõe sobre a implementação da CIPA, seus objetivos, composição, implementação, obrigatoriedade, processos eletivos, entre outras atribuições dessa. A CIPA, ela tem importância, ela tem distinção, né, com relação ao que? Todos os objetivos que a empresa, por exemplo, a CIPA, ela tem como prioridade, né, trabalhar no que? Na prevenção e na saúde do trabalhador, né? Essa seria o principal objetivo da CIPA. Porém, ela também, o SESMIT também, certo? O SESMIT tem a visão de que? De trabalhar conforme as NRs. E a CIPA tem por obrigação, né? É constituída para isso, para o quê? Trabalhar, né, diminuir os acidentes, né, questionando os acidentes, trabalhar melhorando a vida do trabalhador, né, questionando algumas coisas, algumas políticas, né, e fazendo, né, conforme a questão do trabalhador, né, na visão do trabalhador, né. Eu posso aplicar uma lei, mas é 100% dentro do que eu acho, né? Não, aí dentro do que a CIPA pode ser, né, conversada, discutida, né? Então, a CIPA, ela é um grupo, né, de representantes do trabalhador e da empresa, né, que discute melhorias em relação a segurança e saúde do trabalho, mas na visão do trabalhador, né? E o SESMIT não. O SESMIT, ele lê a NR nua e crua e quer aplicar nua e crua, certo? EPIs, né? A NR6. Os EPIs são equipamentos de proteção individual, né? Essa norma regulamentadora dispõe sobre definições pela obrigatoriedade e implementação de equipamentos de proteção individual. As responsabilidades, as partes envolvidas, órgãos fiscalizadores, empregador e empregado. Então, o EPI é de muita importância para a empresa, porque ele vai proteger o trabalhador, né, contra os riscos inerentes à sua atividade, né? E que é muito importante a gente ter essa visão, né? Sem o EPI, a gente fica o quê? Tendo atos inseguros. E o EPI, porque a segurança de trabalho, ela visa o seguinte, ela visa proteger a sua saúde, né, a sua integridade física, moral e psicológica. Ela faz com que você entre no serviço bem, certo? E também você saia bem, né, sem nenhum dano. O PCMSO é a norma NR7. É um programa específico, né, no controle médico da saúde ocupacional. Esse programa prevê o quê? Né? Prevê a instalação, né, de um cronograma, de uma assistência para cada tipo de atividade. Nesse caso, ele fala o seguinte: a SNR estabelece a obrigatoriedade
da elaboração e implementação por parte de todos os empregadores em instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, né, com o objetivo de promoção e a preservação da saúde em conjunto dos seus trabalhadores. Então, quer dizer, o PCMSO, eu vou gerar o ASO, né? O ASO é o que? É atestado de saúde ocupacional. Então, para eu trabalhar, eu tenho que ter saúde para trabalhar, né? Então, o meu ASO vai definir lá meus exames, na qual dentro daquela função eu tenho que estar bem, eu tenho que estar com saúde, certo? Então, e outra, o ASO, né, sempre vai definir, né, o que meus riscos, o que eu tenho de riscos, né? O meu ASO sempre vai definir, né? Então, a gente sempre vai ter que estar hábito, né? E o ASO é renovado todo ano. Então, é todo ano o ASO periódico, né, precisa ser renovado. Porque é um controle. Eu preciso ter um controle. E esse controle eu faço como? Eu faço fazendo exames. Até, né, se caso minha segurança não for efetiva, eu vou ter alguma coisa dentro dos meus exames, né? Os meus exames vão apontar alguma coisa. E se os meus exames apontarem alguma coisa, certo? Eu não estou tendo, né, proteção efetiva no meu emprego. Isso é um indício de que a saúde do trabalhador não está bem, né? E nisso a segurança também não. A saúde também não, e a segurança também não, né? Então, esse é um efetivo e um programa para controle disso. Já a NR8 é das edificações. Ela é uma NR muito pequenininha, né? Define o que? Estabelece requisitos técnicos mínimos que devem ser obtidos nas edificações para garantir a segurança e conforto aos que nela trabalham, né? Então, a edificação precisa ser o quê? Ter conforto térmico, conforto ter condições básicas e mínimas de segurança, né? Tem que ter um pé direito adequado, ventilação natural, né? O piso tem que ser adequado conforme a atividade na qual ela exerce, né? Então, assim, nós temos aqui a NR8, edificações, né? Só que essa NR é bem simplesinha, tá? Ela é bem reduzida. A NR9 é outro programa, mas é um programa diferenciado, né? É um programa de prevenção aos riscos ambientais. Toda empresa, né? A gente tinha na portaria, até pouco tempo atrás, toda empresa precisa de ter, né? PCMSO. Mas hoje mudou um pouco. Hoje, dois tipos de... O MEI não precisa mais do PCMSO e do PPRA. E também empresas de nível de grau 1 também não precisam, né? Então, a NR9, ela estabelece o quê? Né? A obrigatoriedade da elaboração e a implementação por parte dos trabalhadores, por parte de todos os empregados e instituições que admitam trabalhadores como empregados, né, que são esses que são CLT, né, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, visando a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e, consequentemente, né, controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venha a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Então, essa NR vem para o quê? Vem para observar os riscos, né, ambientais, certo? E definir os riscos para depois propor exames para o médico examinar. Aí, a NR10 fala-se sobre segurança em instalações de serviço de eletricidade. Ela define, né, os parâmetros
que devemos tomar para quem exerce atividade com risco choque. Essa NR10 estabelece os requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores, que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Vocês estão acompanhando? Vocês estão acompanhando? Sim? Tá. Então, esses NR10 a NR11, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Só um minutinho, pessoal. A NR11, ela fala sobre transporte, movimentação, né, armazenagem e manuseio de materiais, né. Conforme essa disposição, né, ela trabalha para segurança. Essa norma ela é específica para operações de elevadores, guindaste, transportadores, industriais e máquinas transportadoras, né, objetivando que estes estejam dentro dos padrões aceitáveis para segurança e operação com os equipamentos, né? Então existe essa norma aí para o que? Dimensionar as condições, né, de transporte, armazenagem e movimento de materiais. Essa NR vocês vão trabalhar muito com ela. Ainda vou falar dela especificamente, né? Porque pela logística, né, usa-se muito esse tipo de trabalho. A NR12 seria segurança no trabalho em equipamentos e máquinas. E também tem aqui equipamentos, máquinas e tem ferramentas. Essa norma regulamentadora e seus anexos definem referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a qualquer título em todas as atividades econômicas, sem prejuízo da observância do disposto das demais normas regulamentadoras, aprovadas pela Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, nas técnicas oficiais e na ausência ou omissão dessas normas internacionais aplicáveis. Então essa aqui é a NR12. A NR13, né? A NR13 ela fala sobre caldeiras, vasos de pressão e tubulações, né? Essa norma regulamentadora estabelece requisitos mínimos para a gestão de integridade estrutural de caldeiras, de caldeiras a vapor, vasos de pressão e suas tubulações de interligação nos aspectos relacionados à instalação, inspeção, operação e manutenção, visando a segurança e a saúde do trabalhador. Tá bom, Renata. Eu vi aqui no WhatsApp. Tá certo. Tá bom? Beleza.
Então, essa norma regulamentadora estabelece o que? Princípios, né, princípios de manutenção, né, instalação, né, e cuidados com caldeiras, vasos de pressão e tubulações. A NR14 fala especificamente de fornos, né? Ela tem o risco, o grau de risco seria o quê? Fogo e calor, né? Então, ela estabelece requisitos mínimos para a gestão da integridade estrutural de fornos, suas interligações, os aspectos relacionados à instalação, inspeção, operação, manutenção, visando a segurança e a saúde dos trabalhadores. A NR15 define o que? Atividades e operações insalubres, né? Aquelas em que você, né, pode provocar doença ocupacional, tá? Então, essa seria uma das principais atividades aí, que a doença ocupacional, ele é diferente de um acidente, né? O acidente, ela é proposto por um ato inseguro e pode ser algo de repente, né? O acidente seria assim, né? Agora, e também o acidente, ele vem sobreposto a um incidente, né? O incidente é aquela situação onde quase aconteceu o acidente, né? Esse seria um incidente. Então, o incidente já prevê o acidente. Às vezes a gente não consegue, até pelo fato do uso comum do dia a dia, prever o incidente, mas aquilo já aconteceu. Então, o acidente acontecido, o incidente já tinha visto antes, né? O incidente já foi visto antes. Aí o acidente só veio materializando o incidente, que a gente vê isso com muita frequência no trabalho, né? Nos trabalhos a gente vê isso com frequência. Então, os incidentes são casos normais, né? Mas sem um acontecimento, é o quase acontecimento, né? E o acidente, ele vem, né, por uma questão de não prevenção. Agora, a doença ocupacional, ela vem através de atividades e operações insalubres. A doença ocupacional, ela pode vir a chegar, né, a hospedar na sua vida, no seu corpo, ou na sua visão, na sua pele, ao longo de uma atividade, né? Eu posso ter dermatite alérgica durante 2 semanas de atividade, certo? E não ser provocado no ato de um acidente, por exemplo. Eu posso perder minha visão ao longo de 20 anos trabalhando em cima de um computador. Eu posso trabalhar, pegar um câncer de pulmão, respirando sílica, durante 30 anos, certo? Então, a atividade insalubre, ela sim, ela pode provocar doenças ocupacionais pela sua atividade ao longo do tempo, né? Então, ela estabelece requisitos mínimos para controle dos riscos no ambiente de trabalho, dispondo de regras para aplicabilidade de medições, com finalidade de controlar, né, e identificar agentes que possam causar dano à saúde do trabalhador, veja só, durante a sua vida laboral, né? Então, eu posso pegar uma doença ao longo da vida, certo? Então, toda vez que vocês virem a NR15, seria atividades que podem provocar doenças ocupacionais. Agora, a NR16 é atividades e operações perigosas. Essa norma regulamentadora estabelece requisitos mínimos para a gestão da integridade em atividades consideradas e operações perigosas, né? Operações com quê? Com eletricidade, com fogo, com explosões, né?
com trabalhos sob pressão, né? Trabalhos sobre a altura, certo? Todos são trabalhos perigosos, operações perigosas. A NR17. A NR17 trabalha, né, preconizando os parâmetros que permitem a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de controle, segurança e desempenho eficiente. Quer dizer, é o trabalhador de acordo com as suas condições, né, físicas, né? Porque já se dispõe que a ergonomia é importante, né? A gente ter uma postura adequada, uma cadeira adequada, uma mesa adequada, uma condição adequada, a gente pode trabalhar mais disposto, trabalhar mais e melhor, né? Então, a gente ter uma condição mínima, né, de trabalho, a gente evolui, cresce, né, melhora as nossas condições de eficiência no emprego. Então, hoje as cadeiras vêm se adaptando muito ao corpo. Levanta, sobe, né, as mesas sobe, desce. Então, são articuladas para o quê? Para melhoria do conforto, né? Isso foi estudos ao longo dos anos. Para o quê? Para o nosso corpo, né? Adaptação, né? O nosso corpo se modifica. Nós temos tem pessoas que tem 1,20 m, 1,30 m de altura e tem pessoas que têm 2 metros de altura. Então existe uma diferença muito grande, né? Antigamente os mobiliários eram feitos para uma população descrita como altura média, né? Tamanho médio. Hoje não. Hoje a gente vê que nós temos uma imensidão, né, de tamanhos, né, de pessoas. Então, existe o quê? Encosto diferenciado, encosto de costas, encosto de braço, encosto de perna, encosto sobe e desce, né? Encosto sobe e desce. Então, também nós temos aqui cadeiras que sobe e desce, né, para adaptar aí vários tipos de tamanho. NR18. Essa NR, ela trabalha, né, definindo as condições de segurança para a construção civil. Não é só obra, porque às vezes obra é um termo mais que não é gerenciado, né? Mas indústria de construção, a gente pode trabalhar, porque é o seguinte, a obra é aquele lugar físico onde existe a construção, né? Mas a indústria da construção, ela é maior, né? Ela é mais dinâmica. Ela está além das delimitações da obra em si. Então, a gente fala aqui, condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção, quer dizer, tudo relacionado à construção, né? Ela está o quê? Vinculada à obra, mas está fora da obra, às vezes, né? Então, ela também entra na NR18. Estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e organização, né? Que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, né? De segurança nos processos, nas condições do meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Então, todos aqueles o dinamismo, né, com relação a sanitários, com relação a vestuários, com relação a refeitório, com relação a depósitos, com relação a locais de materiais, né, depósitos ou locais de materiais, no transporte de materiais, no transporte do humano, né? Existe uma diferença, guindastes existem diferenças, gruas de diferença. Então, nós temos aqui um montante, né, relacionados à construção civil. A NR19. Essa NR estabelece requisitos mínimos para a segurança e saúde no trabalho,
contra os fatores de risco de acidentes provenientes das atividades com explosivo material ou substância, né? Toda e qualquer, né, atividade com explosivo, existe a NR19, que ela delimita as condições para o uso do explosivo, tá? A NR20, né, a saúde e segurança do trabalho com inflamáveis e combustíveis, tá? Com relação, estabelece requisitos mínimos para a gestão de segurança e saúde no trabalho contra os fatores de riscos de acidentes provenientes das atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. Então, esse NR20 ele é muito importante para quem vai trabalhar, por exemplo, com benzeno. O que é benzeno? Benzeno é uma substância cancerígena que está na gasolina, né? Não sei se está no óleo diesel também. Mas a gente vê o que? A gente vê o que devemos ter um cuidado, né? Porque além de tudo são inflamáveis, né? E são cancerígenos. Então, a gente tem dois fatores aí primordiais. Um é de acidente, um é o quê? De doença ocupacional, né? Então, o que acontece? Quem vai trabalhar em posto de gasolina, né? Ou melhor, ser frentista, né? Você tem que ter o curso da NR20. O curso da NR20 é 8 horas e todo ano tem que ser renovado esse curso. Então, quem trabalha com transporte também, quem é motorista daqueles ônibus de caminhão-pipa, só que não é água, é combustível, também tem que fazer o curso, porque eles transportam e armazenam, né, combustível. E aqueles caminhões também tem que ter o quê? Aqueles caminhões também tem que ter uma licença ambiental, né? Eles precisam ter uma condição, né, mínima, certo? Para transitar, para levar combustível de um lugar para o outro, né? Então, por quê? Eles podem ser inflamáveis de forma bem fácil, pegarem fogo, são combustores, né? E podem também ir para afluentes, né? E matar peixes, matar seres vivos, né? E provocar desequilíbrio ecológico. Então, é muito importante também a gente entender, né, que nós estamos prevenindo a NR20 já desde a extração até a utilização dos postos de combustíveis. Então, a atividade de extração, a produção, o armazenamento, a transferência, o manuseio e a manutenção de inflamáveis também, tudo está relacionado com a NR20. A NR21, trabalho ao céu aberto, né? Estabelece requisitos mínimos para a gestão de segurança e saúde no trabalho contra os fatores de risco de acidentes provenientes de atividades de trabalho a céu aberto, né? Que seria animais peçonhentos, sol, chuva. Essa NR22 é a NR que eu mais trabalho, né? Segurança e saúde ocupacional na mineração, especificamente para extração de minério ou materiais naturais, né? Tem como objetivo disciplinar os preceitos a serem observados na organização e no meio ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento da atividade mineira, com a busca pertinente da segurança e saúde dos trabalhadores. Essa NR22, o trabalho, a atividade da mineração, ela é grau 4, né, o grau de risco maior de atividade de acidentes, né? E na mineração existem procedimentos aí de segurança mais rígidos, né? Digamos assim, né? A NR23, né?
Proteção contra incêndio. Essa norma regulamentadora estabelece medidas de prevenção de incêndio em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis. Ela é mais ligada, né, com relação aos corpos de bombeiros, né, que são, para nós, são os socorristas, né? Então, os socorristas são SAMU e Corpo de Bombeiros, né? O SAMU, ele é mais ligado a pessoas que estão passando mal com relacionados à saúde, a saúde em si, né? Assim, eles estão mais ligados para quem tem, né, AVC, problemas que você precisa de socorrer, né, em muito pouco tempo, né? O SAMU é saúde emergencial, né, de unidade emergencial, saúde médica de unidades de emergencial. Então, de urgência, tô falando emergencial, urgência. Então, eles são o que? Para quem teve AVC, parada cardiorrespiratória, parada cardiovascular, né? Tiveram uns procedimentos ou coisas vinculadas mesmo em problemas de respiração e coração. Mas esses são os principais, né? Que o fator tempo, aí nesse caso, é um fator de risco, certo? Já os bombeiros é resgate, né? É pessoas soterradas, é pessoas que ficaram presas em uma árvore, tiveram problemas com relação a situações emergenciais, e também seria o que? A fogo, né? Aí sempre o SAMU, sempre o bombeiro está relacionado com a combate, né, ao fogo, né, e resgate em pessoas com situações em situações de risco, certo? E os brigadistas dentro da empresa também é um bombeiro dentro da empresa, né? Eles fazem o combate ao fogo, principalmente na mata e na empresa. E o bombeiro civil também é socorrista. O bombeiro civil também, dentro desses lugares públicos com muita gente, também faz parte do que? De uma forma ou outra, mas sendo socorrista pro lado dos corpos de bombeiros, né? Fazem aqueles primeiros socorros até chegar ou o corpo de bombeiros ou o SAMU, certo? A NR 24, condições sanitárias de conforto nos locais de trabalho, né? Essa NR visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características das áreas destinadas aos sanitários, de modo a proporcionar o máximo de conforto, higienização e segurança nos locais de trabalho. A NR 25 estabelece resíduos industriais, né? Essa norma tem como objetivo disciplinar os preceitos a serem observados na geração de resíduos industriais daqueles, né, relacionados àquela empresa, né? A NR 26, né, estabelece o que, né? Tem como finalidade esclarecer os parâmetros para as cores utilizadas nos locais de trabalho, para identificar os equipamentos de segurança, delimitar a área, identificar tubulações empregadas para a condução de líquidos e gases e advertir contra riscos, devem atendendo aos dispostos nas NRs oficiais. A gente vê muito, né, com relação à sinalização, que vocês ainda vão ver, né?
Essa NR ele é muito importante como definição a delimitações e ao uso das cores, certo? Aqui, vamos colocar aqui só para vocês terem uma ideia. A cor vermelha é relacionada a equipamento de proteção de combate a incêndio. A laranja, partes móveis e perigosas de máquinas e equipamentos. A amarela, usada para identificar avisos e advertência. O verde, relacionado à localização de caixas de primeiros socorros, né? E EPIs. Azul, delimitar o uso de EPI. A lilás, marcar locais onde foram enterrados esses materiais. Marcar os locais onde foi enterrado esse material ou armazenado reativo. Branco, fazer faixa para demarcar passagem de pedestre. Preto, indicar coletores de resíduos, exceto os provenientes da saúde. A 27, IR 27, ela foi revogada pela portaria GM número 268 do Ministério do Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho. Essa NR tinha por finalidade esclarecer os parâmetros para requisitos do profissional do técnico de segurança. Ela foi revogada, ela não existe mais. A NR 28 estabelece o que? Fiscalização e penalidades com relação ao que? A segurança do trabalho, né? Então essa norma regulamentadora tem como finalidade fazer-se cumprir as disposições legais e ou regulamentares sobre segurança e saúde no trabalhador por meio de fiscalização e penalidades com relação ao que? A não cumprimento das normas, né? Das outras. A NR 29 se dispõe do que? Segurança e saúde no trabalho, que seria o prontuário, né? Seria o que? A disposições contidas nessa NR aplica-se aos trabalhadores portuários, pessoas que trabalham a bordo, né? A bordo em navios e tal. Trabalhadores portuários em operações tanto a bordo como em terra, assim como os demais trabalhadores que exerçam atividade nos portos organizados em instalações, né, portuárias de uso privativo e retroportuárias, né, situadas dentro ou fora da área do porto, organizado com finalidade de regular a proteção obrigatória contra acidentes e doenças profissionais, facilitar os primeiros socorros a acidentados e alcançar as melhores condições possíveis de segurança e saúde aos trabalhadores portuários. NR 30, né? Aquaviário, né? Para quem trabalha em embarcações, né? Esse portuário é para quem trabalha ainda visando, né, a chegada, né, das distribuições, a melhoria assim com relação a terra e mar, né? Agora aqui com relação ao aquaviário é 100% na marinha, pessoas que trabalham relacionados mesmo à segurança dentro do navio, né? Que está em embarcações em cima da água, né? É 100%, tá? Essa norma aplica-se aos trabalhadores das embarcações comerciais de bandeira nacional, bem como as de bandeiras estrangeiras, no limite do disposto da Convenção da OIT número 147. As normas mínimas da Marinha mercante, né? Utilizada no transporte de mercadorias ou de passageiros, inclusive aquelas embarcações utilizadas na prestação de serviço. Essa norma regulamentadora tem como objetivo a proteção
e a regulamentação das condições de segurança e saúde dos trabalhadores aquaviários. NR 31, desculpa. Elas trabalham com relação à agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e a aquicultura. Trabalha tem como objetivo estabelecer os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento das atividades da avicultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquacultura, né, com a segurança, saúde e meio ambiente do trabalho. A NR 32 estabelece o quê? Segurança e saúde no trabalho e estabelecimentos da saúde, né? Essa NR tem como finalidade estabelecer diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção, segurança e saúde dos trabalhadores a serviço da saúde, certo? Bem como aqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde no geral, né? São condições o quê? Mínimas relacionadas à saúde, certo? Mas é atividade relacionada à saúde. Às vezes não é hospital nem clínica, né? Às vezes é eu trabalhar home office, por exemplo, que existe muito, né? Um trabalhador da saúde está em home office, ele vai trabalhar em pessoas que não podem deslocar para o hospital. Então essa NR também, né, denomina e faz com que o serviço da saúde, né, e estabelecimentos de saúde. A NR 33, né, trabalho em espaço confinado. Essa norma, e também ela é considerada trabalho de risco, tá? Essa norma tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos para a identificação do espaço confinado, né? O que seria um espaço confinado, né? Ela define o que é espaço confinado. E o reconhecimento, a avaliação, o monitoramento e o controle dos riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a segurança e a saúde dos trabalhadores, que interagem direta e indiretamente nesses espaços. Então, trabalho confinado é trabalho que, né, direcionado para diminuição, né, ao índice menor do que de gás e oxigênio, né? Então, isso seria um dos aspectos relacionados ao espaço confinado. Então, esse espaço confinado, ele está direcionado porque existe pressão, existe diminuição do gás oxigênio. É um risco para o trabalhador, né? A NR 34, que seria o quê? As condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção e reparação naval, né? Estabelece requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalhador, para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização, a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direto e indiretamente nessa atividade. Agora a NR 35, né, que é uma NR que eu trabalho demais, né, ela trabalha em altura. Essa estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho quem está em altura. Trabalho à altura é a partir de 2 metros, né? Se você trabalha a partir de 2 metros de diferença do nível do chão ao nível que você está trabalhando, seria trabalho em altura. Envolvendo o planejamento, a organização, a execução, de forma a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores envolvidos, direta e indiretamente a essa atividade. Essa atividade também é considerada trabalho perigoso, né? Considera-se trabalho em altura a atividade executada acima de 2 metros e um nível inferior, haja risco de queda, né? E a NR 36, né,
que seria aqui segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados. Esse aqui é uma NR nova, né? Atendida para frigoríficos, né? O objetivo dessa norma é estabelecer os requisitos mínimos para a avaliação, controle e monitoramento dos riscos existentes nas atividades desenvolvidas na indústria de abate e processamento de carnes e derivados, destinados ao consumo humano, de forma a garantir permanentemente a segurança e saúde e a qualidade de vida do trabalhador, sem prejuízo na observância do disposto das demais normas, né? Do Ministério do Trabalho. A atualização, né? Nós temos essas 36 MRs, né? E conforme a evolução dos meios de trabalho vão se consolidando, o Ministério do Trabalho, o Emprego, busca estabelecer o desenvolvimento e a atualização dessas normas regulamentadoras, tendo como objetivo a preservação da saúde e a integridade dos trabalhadores, tais como a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. A gente tem como consulta dessas MRs, né, o site disponível pelo Ministério do Trabalho, Emprego, bem como também tem um livro, né, das MRs. Só que assim, esse livro, as MRs mudam muito. E eu comprei quando eu fiz o curso, uma pós-graduação na época. Depois ele muda, ele defaz, né? Muito, a norma muda, mas é sempre bom ter por consulta, né? A gente teve por biografias do Ministério do Trabalho, né? E outros sites, né? E a aula de hoje é isso. Pessoal, só um instante, por favor. Só um instante, tá? Pessoal, vocês tiveram. Pessoal, desculpa aí, tá? Fui no banheiro. Alguém tem alguma dúvida com relação à atividade, com relação à aula? Tem alguma dúvida? Vocês dois têm alguma dúvida?